E aí, eu sou o Cegonha e hoje a gente vai falar sobre o jogo do Brasil contra o Paraguai, que apesar de muito ser flores, nem tudo foram flores. Deixa eu explicar pra vocês. Ó, o que eu achei em geral, pô, incrível, incrível, dá uma esperança, né? Porque tipo assim, eu sei que é o Paraguai, todo mundo tem que manter isso em mente, é o Paraguai que a gente tá falando aqui. Então não é 100% nada do que eu tô falando. Mas, mesmo assim, antes de, tipo, o que? 2013 talvez? Não, 2014, vai. 2013, 2014, eu não via o Brasil jogar sem o Neymar. Simplesmente não acontecia. Não tinha uma seleção do Brasil sem o Neymar estar ali, presente. Hoje, hoje eu vi o que eu vi na Copa América de 2019. Hoje eu vi esse time sem o Neymar brilhar. E por um bom tempo eu pensava que precisava de um cara que nem o Neymar pra estar ali no lugar pra destruir, que foi o caso do Everton Cebolinha, que fez esse papel, fez um bom papel na época. Agora não tá tão bem assim, então tá justificado ele não ter sido convocado. Mas agora a gente tem vários jogadores e tem uma seleção que faz sentido, faz tem uma junção de jogadores. Ó, vamos começar pela defesa. O Ederson não tem muito o que falar porque simplesmente não aconteceram muitos ataques, então não tem muita coisa pra falar. É bom que ele sabe jogar com os pés, então ele é como se fosse mais um zagueiro na hora da construção, porque eles podem voltar, recuar pra passar a bola por ele como se ele fosse um jogador qualquer e funciona muito bem. E aí a gente tem também o Thiago Silva, que também não fez muita coisa no jogo inteiro. Teve aquele chute de bicicleta, mas acho que ele é por confiança, né? Acho que já tava ganhando bem a esse ponto. Então foi um lance extra, vamos dizer assim. Aí a gente tem o Alex Telles. E o Alex Telles eu quero falar com vocês porque ele foi bem, mas assim, eu gostaria de ver um pouco mais ele com talvez o Danilo, que é um lateral que não vai tão pra cima assim. Porque o Alex Telles é um bom lateral mais ofensivo. Então, quando ele foi pra frente lá pro segundo tempo e ele foi pra cima, ele foi bem, foi da hora, foi bem acionado. Mas antes disso não deu pra ver muito ele. Especialmente não deu pra ver nenhum jogador muito defensivamente. O Fabinho foi ok, mas eu ainda prefiro o Casemiro, mas é bom ter o Fabinho de reserva. E aí a gente vai pro Marquinhos, e o Marquinhos, pô, fez uma partidaça, tava jogando quase como se fosse o primeiro volante era o Marquinhos, e aí tinha dois segundo volante entre o Daniel Alves e o Fabinho ali fazendo o começo da construção das jogadas. Tanto que o Marquinhos faz aquele lançamento pro Rafinha nessa ótima imagem aí que tá aí pra vocês. E faz um puta de um golaço de olhar a movimentação, entrosamento. Realmente um time que fez a jogada acontecer. Aí a gente tem também que falar sobre o Daniel Alves, né? Pô, Daniel Alves fez um ótimo trabalho, mas eu ainda tenho um pouco de remorso nele em relação à defesa, né? Porque não deu pra a gente saber muito defensivamente. Então, ele é uma ótima alternativa pra. A gente precisa propor o jogo. A gente tem o quê? 10 minutos faltando. A gente precisa propor o jogo. Coloca o Daniel Alves, coloca, sei lá, o outro centroavante ali e vai pra cima com tudo. O que mais? Aí a gente tem o Paquetá, que o Paquetá já é de praxe a esse ponto. Ótimo jogador. Meia ofensivo, muito bom. O que mais? Segundo meia também, ele é muito bom. Trabalhando ali lado a lado com o Coutinho, né? Que funcionou bem. Especialmente porque tava numa retranca o Paraguai. E o Brasil tem que se preparar para isso para a Copa também. Para quem acha que é só se preparar contra a Inglaterra, que é só se preparar contra a França, não. Não é só se preparar assim. A Croácia chegou na final. A Croácia não era favorita. Tem que
ter que passar por cima de todo o time. Todo time que tiver se retrancando vai ter que amassar. O Brasil é assim, contra o Brasil os caras se fecham. Então faz sentido os caras saber atacar, faz sentido pegar as informações que a gente tivemos aqui. Apesar de que é real, a seleção do Paraguai é fraca, mas é bom saber que mesmo contra uma seleção fraca, o Brasil consegue se impor, consegue meter 4-0. Porque nem isso estava acontecendo antes, tá? Tipo, o jogo da Venezuela foi muito. Os gols acho que aconteceram nos últimos 10 minutos, um negócio assim, por exemplo. Não dá. Simplesmente não dá. Aí a gente vai pro Coutinho, né? Pô, o Coutinho, vocês podem falar o que vocês quiserem dele no Barcelona, em qualquer time que ele esteja jogando, no Aston Villa, em qualquer um, tanto faz, não me importo. O importante é a seleção, e na seleção ele joga. Na seleção o Couto joga. Então ele é uma boa opção, porque ele joga. E ele joga bem. Pô, o Coutinho fez uma ótima partida, partidaça. Ah, eu ainda quero falar sobre os outros que entraram depois na posição do Paquetá e do Coutinho, mas eu vou deixar um pouco mais pra depois. Isso eu vou deixar os reserva pra depois de todos os titulares que entraram em campo. Aí a gente vai pro Rafinha. E o Rafinha, meu Deus do céu, destruiu. Destruiu o game. Porra, o lateral deve estar com o sonho dele até agora, pensando: ai meu Deus, o Rafinha, o que eu fiz com o Rafinha? Cara, o cara foi muito bem. Ah, foi o mesmo Rafinha que a gente viu contra o Uruguai. Apareceu hoje. Muito bom. Que bom que a gente cada vez vai vendo mais a posição da lateral, dessa ponta direita sendo fisgada pelo Rafinha e o Vinícius Júnior do outro lado cada vez mais sendo um ponta esquerda de valor, provavelmente vai ser o substituído, né, quando entrar o Neymar. Eu assumo assim, né? Não sei o que o pessoal aí por fora tá assumindo. Eu acho que quem sai é o Vinícius Júnior, apesar de eu não concordar. Pra mim, quem sairia teria que ser o Coutinho, por estar tá fora de ritmo, essas coisas, sabe? Até porque eu não falei na hora do Coutinho, mas tanto o Coutinho como o Vinícius Júnior, eles decaíram demais no segundo tempo. O Rafinha também decaiu um pouco, mas é isso aí. E aí a gente tem o Matheus Cunha. E ai, que dor. Que dor é essa posição de centroavante. Porque não existe simplesmente mais a época de Adriano Imperador, época de Ronaldo Fenômeno, até de Luiz Fabiano, mano. Simplesmente não tem mais um centroavante postado ali forte que vai disputar com os caras de cabeça, que vai conseguir realmente ganhar dos caras na força, na velocidade. Não tem um cara assim. E o Matheus Cunha também não é o que a gente precisa. Eu não tenho certeza. Ele é ok, mas ele não é nada assim, cara de seleção brasileira, um cara que vai decidir a qualquer momento. Esse não é o Matheus Cunha. O Matheus Cunha é um cara que pode ajudar armando a situação, uh, puxando marcação, esse tipo de coisa. Ele não é um cara que vai meter uma bala lá do nada e vai meter um gol. Não é esse cara, simplesmente. E aí a gente vai para substituições. Uh, no segundo tempo entrou o Everton Ribeiro e o Bruno Guimarães no meio campo. Eu tenho que dizer, eu não gosto do Everton Ribeiro na seleção. Ele não é um cara que me agrada o futebol dele. É um cara que a criatividade dele não é muito grande, vamos dizer assim. Não é um cara veloz, não é um cara extremamente mediano em tudo. E ele é ok defensivamente também. Então, ele é tipo um um cara que faz um pouco de tudo, mas não faz bem nada. Simples. Acho que esse é o jeito mais simples de dizer o que eu quero dizer. O Bruno Guimarães, por outro lado, é um ótimo segundo volante. Ele é um cara que arma bem as jogadas, tá ali um pouco atrás, né?
mas ele vai vendo o jogo um pouco mais de trás, vai vendo ali os meio-campistas, quem tá marcando quem, não sei o que, vai armando a jogada, vai participando um pouco do ataque também, tanto que ele dá, na hora do lance do Rodrigo, ele tá entrando na área, né? Faz a passagem e recebe a bola, e aí dá o toquezinho. É é um cara que é bem útil, é um cara que vale a pena apostar, é um cara que tá desenvolvendo futebol e tá desenvolvendo um bom futebol. E aí a gente tem também o ataque, né? E o ataque foi completamente mudado para segunda parte, né? E aí entra Rodrigo, entra Anthony e entra Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, pra mim, não merece ser convocado. Desculpa ao Gabriel Jesus, mas pra mim, onde ele é melhor é na ponta. E na ponta a gente não precisa do Gabriel Jesus, porque a gente tem ah, o Rafinha, a gente tem o Anthony, a gente tem o Neymar, a gente tem Rodrigo, a gente tem Vinícius Júnior. A gente tem muito ponta. A gente tem ponta demais. Ah, isso pra nem mencionar os caras que nem entraram na lista dos convocados, né? E os que provavelmente vão acabar despontando no Brasileirão vai eventualmente ter um ponto ali também, que o pessoal vai encher o saco pra ser convocado mesmo não valendo a pena. Que nem acontece com o Gabriel, com o Gabigol, e que nem acontecia com o Luan, de segundo atacante. Mas, enfim. Aí a gente tem os ponta, né? O Rodrigo e o Anthony. E o Rodrigo. Quer dizer, vamos começar com o Anthony que entrou antes. O Anthony, quando ele entrou, ele não tava tão legal assim lá pela esquerda. Ele, claro, ele fez uma jogadaça muito da hora, bem melhor do que o que o Vinícius estava fazendo na hora, né? O Vinícius, em geral, eles são dois jogadores bem diferentes, né? O Vinícius e o Anthony. O Vinícius é um cara que dribla o campo inteiro. É um cara que faz o drible estilo Bruno Henrique, para quem tá mais acostumado com o futebol brasileiro. Estilo Bruno Henrique que pega a bola e sai correndo. Não é estilo, por exemplo, um Michael da vida, um Ferreira da vida, para meus gremistas aí. Não, o Anthony é mais esse cara que dribla, que para a bola, passa de um lado pro outro o pé em cima. São dois jogadores diferentes, não são dois jogadores um melhor que o outro. Quer dizer, um é melhor que o outro, mas o Vinícius é melhor que o Anthony, na minha opinião. Pelo menos do que deu pra ver do Ajax na Champions, que não deu pra ver tanto assim do Ajax na Champions, e o Real Madrid na Champions. Então, pra mim, o, o Anthony, quando ele entrou, ele não entrou tão incrível assim, mas, no entanto, por todavia, quando entra o Rodrigo, e aí o Anthony vai pela direita, ele é um cara que tá muito acostumado a ir pela direita, dá pra perceber isso no futebol dele, na vontade que ele tem com a bola. E o Rodrigo também ajuda, porque aquele ponto também o Rafinha tava um pouco cansado. Então o Rodrigo e o Anthony se complementam e os dois vão pra cima, os dois vão bem. E aí o Rodrigo pela esquerda, o Anthony pela direita, os dois indo pra cima. E os dois fizeram uma ótima partida, dá pra perceber que a gente tem uns bons reservas nas pontas. O Rodrigo um pouco abaixo que o Anthony, né? Mas os dois super bem, valendo super a pena, gostei muito. Dito isso, não foi tudo rosas, né? O Everton Ribeiro, pra mim, deu de seleção. Pelo menos, pô, deixa o Bruno Guimarães, deixa os caras, os outros jogar, dá uma oportunidade, talvez. Não sei. Eu prefiro o Gerson ao Everton Ribeiro, mano. Desculpa. Queria que o Arrascaeta fosse brasileiro, essa porra. Enfim. Ah, ei, se tu gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve. E, por falar em tática, não dá pra analisar muito o Tite nessa partida porque
É bom o Tite ter esse lado de deixar o Dani Alves, por exemplo, mais armador, mas não dá pra analisar super bem porque o Paraguai é um time fraco que não precisa de muito ajuste tático. É bom que tenha conseguido ir bem, mas não é o melhor. Como eu posso chamar isso? Não é a melhor barreira pro Tite tentar passar. Enfim, é isso aí por hoje. Obrigado. E próximo vídeo provavelmente vai ser eu criticando o Grêmio. Tô aqui gravando, falta 10 minutos pra começar. 10 não. Falta 45 minutos pra começar o jogo do Grêmio, já tô pronto. Se tu tá querendo ver isso aí, se inscreve e é nóis. Tchau.